Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês e que Deus abençoe a quem me ouve, que Ele possa falar sempre conosco por intermédio sempre da Sua santa palavra. Hoje o texto para nossa breve meditação encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Quero ler o capítulo 7 a partir do verso 40. Vai até o verso 53, mas eu vou ler apenas 3 versos para o trilho da nossa reflexão, mas eu quero passar por ele inteiro. Vamos lá. Se você lê aí depois, que leia até o 53, tá bom? Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é profeta, por quem esperávamos. Outros afirmaram: ele é o Cristo, e ainda outros disseram: não é possível, o Cristo virá da Galileia? Perguntaram: as Escrituras afirmaram claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs a mão nele. Quero dizer, meu irmão, de maneira profética, minha irmã, ninguém colocará a mão em você, ninguém colocará a mão em teus sonhos, ninguém colocará a mão sobre aquilo que é seu, que o Senhor tem reservado, aquela porção que tanto esperamos. Bom, qual é o contexto aqui? Eu creio que é pertinente àquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje, sobre as revelações de quem é Jesus, que podem transformar uma mente para que ela possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, viver algo novo. Quem não quer viver algo novo? Bom, eu quero viver algo novo em minha vida. Às vezes nos cansamos da caminhada e isso só pode ser feito através da transformação. A palavra, quando traz essa mensagem para mim aqui na minha Bíblia, está escrito divisão e descrença, no subtítulo do capítulo 7. Por quê? Porque o Senhor Jesus anteriormente ele estava ali na festa das cabanas, que era a festa que foi dada pelo próprio Deus para que eles pudessem relembrar o momento que eles passaram no deserto, vivendo em cabanas, cultuando ao Senhor, comemorando a libertação da escravidão do Egito, rumando à terra prometida. E eu li justamente o versículo, porque o Senhor Jesus dá a declaração no último dia da festa, que havia uma celebração a qual eles faziam alguns ritos, derramando água sobre o altar, e aquela água representa a purificação e a própria palavra de Deus. O Senhor Jesus declara: eu sou a água viva, quem beber de mim, rios de água viva fluirão do seu coração. Irmão, e quem experimentou verdadeiramente eu falo, porque assim como Jó, houve um processo ali, o Jó vivia muito bem, houve um processo de reconhecimento, ou seja, ele fala no final da palavra, ele fala, depois de algum sofrimento que ele passa, ele fala assim, os meus ouvidos tinham ouvido falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te viram. Ou seja, ele tinha ouvido falar do Senhor, e muitas vezes nós somos assim, chegamos na igreja e por saber que o Senhor tem o poder de mudar a nossa vida, nós começamos a declarar as palavras de forma natural, como alguns irmãos que já estão mais avançados na fé e no processo de maturidade espiritual declaram, a fim de que aquilo que aconteceu e aquilo que eles declaram com a boca aconteça em nossa vida também, o tão sonhado milagre. E é bom, irmãos, nós precisamos mudar a forma de falar, e é através da forma de falar que mudamos, declarando profeticamente palavras. Não quer dizer que esteja tudo bem na nossa vida, mas nós sabemos que tem um Deus que vai fazer ficar tudo bem. Quero declarar, meu irmão, vai ficar tudo bem. Se não está bem agora, vai ficar tudo bem. Mas é necessário que haja também a transformação no pensamento. E fala assim, quando as multidões ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este é um homem profeta que esperávamos. Outros afirmaram: ele é o Cristo. E outros ainda: não é possível, o Cristo vem da Galileia. As Escrituras afirmaram claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi. Havia uma divisão justamente por causa da palavra de Deus, irmãos, mas Jesus Cristo cumpria elas perfeitamente. Em Mateus capítulo 2, se eu não me engano, no capítulo 2, do verso 23 em diante, ali fala que ele é belemita, ele nasceu em Belém, e houve até um censo que fala no livro de Lucas, a qual o imperador da época promoveu
Ele teve que voltar a Belém. Depois que Herodes morreu, ele foi avisado em sonho, voltou e foi morar em Nazaré, na Galileia, porque a palavra também falava que ele seria chamado de Nazareno, que ele seria chamado de Galileu. Ele cumpriu, e por ser filho de José, ele cumpria também o requisito de ser filho de Davi. Então Jesus cumpre perfeitamente todos os requisitos da palavra. E por cumprir, nós podemos acreditar nele. Mas o que acontece, irmãos? Eles não tinham visto. Os fariseus ali não tinham visto todo esse percurso do Senhor Jesus. E a palavra fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós vivemos pela fé, que nós nos movemos pela fé e não pelo que vemos. É pela fé, o justo viverá pela fé, meus irmãos. Fé no Filho de Deus, fé naquele que venceu o mundo. Então isso começou a acontecer algumas divisões. Bom, e aí queriam prendê-lo, meus irmãos. Por que queriam prendê-lo? Em Mateus capítulo 22, versículo 29, o próprio Senhor Jesus fala para eles, fala assim, errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. E por não conhecermos, começamos a pensar como todo mundo. E ali é o grande problema, irmãos, porque há a necessidade de um esforço, de pensar diferente todo dia. Eles começaram a discutir entre si, mas olha só o que os guardas falam. Quando os guardas do templo voltaram, no versículo 45, fala assim, quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus, por que vocês não trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele. Responderam. Quem tem o contato com o Senhor Jesus sabe que as palavras dele é diferente. Tiveram um contrato com a própria verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É através da verdade, meus irmãos, que nós somos libertos de um sistema opressor. E os fariseus falam para eles assim, vocês também foram enganados? Perguntaram para eles. No versículo anterior, zombando os fariseus. E a própria palavra fala que nós devemos nos afastar desse tipo de pessoa. Salmo 1, versículo 1, não se assentai à mesa dos escarnecedores, não se detenha ao conselho de pecadores e nem imitem a conduta daqueles que são zombadores. A palavra vem trazendo ao longo de tudo isso para nós. Ele fala assim, por acaso um de nós que seja entre os líderes e fariseus crê nele? Ou seja, eles querem que nós creiamos igual a eles, meus irmãos. Para quê? Para manter um sistema, que está em vigência durante há séculos e séculos, para que nós possamos, estar debaixo do domínio deles. Irmãos, se nós não temos o pensamento livre, logo nós somos escravos. Eu quero repetir isso, nós não temos o pensamento, o direito de pensar, logo nós nos tornamos escravos. Eles respondem, falam assim, as multidões ignorantes o cegam. Todo o contexto de Jesus mostra-nos que da palavra é justamente da liberdade de pensar e seguir o seu propósito está. É impressionante isso, porque, olha, eu gosto de um texto que está relatado justamente no Evangelho de Lucas, que mostra essa quantidade, porque os fariseus e os saduceus representam justamente aqueles líderes religiosos, aqueles que já deveriam, enxergar com mais clareza o que o Senhor Jesus veio fazer. E o Senhor traz os ensinamentos de tudo mesmo para nós, o que nós devemos fazer. Vamos dizer, eles serão aqueles que seriam evoluídos espiritualmente, evoluídos num pensamento um pouco mais à frente, mas a verdade é que eles estavam com um pensamento ainda retrógrado. Pensam como a lei, mas agem como vândalos. Eu quero dizer, pensam como a lei, mas agem como vândalos. Eu quero repetir isso para quem entra no coração. Pensam como a lei, mas agem como vândalos. Por quê? Porque queriam prendê-lo. Fala assim, assim a multidão estava dividida a respeito. Alguns queriam que ele fosse preso. Um homem que curava os outros, um homem que agia em amor, um homem que agia, principalmente sobre as necessidades em compaixão e misericórdia com as pessoas. E a empatia, meus irmãos, ela, serve para justamente quebrar as muralhas da autoproteção que nos impedem justamente de ter os relacionamentos saudáveis.
Porque quando eu não penso da maneira apropriada, o que acontece, meus irmãos? Eu começo a me afastar e me agir em própria autodefesa, ou seja, o meu eu passa a ser o melhor do que o dos outros. É o que eles fazem, sabe? Olha só, as multidões ignorantes o seguem, ou seja, estava colocando as pessoas que seguiam a verdade, os chamando de ignorante. Ele era a própria verdade. A cura do cego Bartimeu, retratada no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, ali no capítulo 1, no capítulo 18, no verso 39, quando o cego Bartimeu se levanta em oração, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha, perceba que ele reconheceu, o cego Bartimeu reconheceu que ele era filho de Davi, mas no versículo 39 me chama a atenção, algo pertinente a isso que eu tenho falado com vocês hoje. Fala assim, os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Aleluia. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam. Irmãos, tudo que Jesus fez foi justamente para que nós, agíssemos no contexto de igualdade, um com o outro. Eu sei que tem pessoas, a qual eu prego aqui, que estão em diferentes partes do processo. Há pessoas que têm vivido justamente um preconceito e uma recriminação das pessoas que deveriam ajudá-las. Chamam de ignorante, porque não tem a paciência e o cuidado necessário para que essas pessoas possam avançar e também seguir perto de Jesus, meu irmão, porque é quando essas pessoas chegarem perto de Jesus que elas encontrarão o propósito de vida dela. Em Jesus está tudo que nós precisamos. Rios de água viva fluirão dele. Então, olha, essas pessoas aqui, o que elas queriam? Dependência. Queriam se tornar escravos. Quando nós pensamos igual aos outros, sabe por quê? Porque essas pessoas tinham um pensamento dela. Quando nós não nos esforçamos para pensar, nos tornamos refém de pensamentos de outras pessoas. Olha, então Nicodemos, quem que é o Nicodemos? O líder que havia antes se encontrado com Jesus, fala assim, a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Confrontou eles. Aí, o que ele fala, você também é da Galileia? Olha só, para você ver. Responderam eles, procuram e veja por si mesmo se há algum profeta da Galileia. Então todos foram para casa. E eu quero terminar aqui, meus irmãos, porque houve uma divisão ali. Mas olha, eu quero terminar aqui, fala assim, alguém queriam que eles fossem presos, mas ninguém pôs a mão nele. Ninguém pôs a mão em Jesus, sabe por quê? Porque Jesus é a própria liberdade. No livro de Coríntios, Paulo fala que aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Em Gálatas 5, versículo 1, fala assim, foi para a liberdade que nós fomos livres. Então, portanto, não voltem ao lugar que estava antes. Ele estava dando uma exortação para as pessoas não pensar como a lei. A lei condena, mas Jesus salva. Jesus veio para buscar os perdidos, buscar e salvar aqueles que estão em situação, para abrir as portas da prisão, as portas do pensamento. Então nós devemos, meus irmãos, nos esforçar sim por pensar por si só, para pensar, para buscar o propósito em Deus. E tem um antídoto para a divisão, que está justamente, Paulo revela justamente no capítulo que ele dá de 1 Coríntios 12, a partir do verso 22, eu quero ler para vocês aqui, a partir do verso 21, eu vou ler, que é justamente o remédio para a divisão, é um antídoto para a divisão que acontece no nosso meio. Ele traz aqui no meio da igreja, mas isso acontece na nossa família, acontece no nosso trabalho, acontece em tudo. Ele fala assim, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Eu quero dizer, os membros dos corpos que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E um membro que em nós são indecorosos, são tratados em decoro especial. O que Paulo está falando, irmãos? Que normalmente aquele irmãozinho que prega,
aquele irmãozinho que louva, eles são tratados com diferenciação, como se fossem mais honrados, por causa dos seus dons e os seus talentos que servem para a igreja. Agora, o meu dom de pregar, se não servir para edificar um irmão, sabe, a encontrar Jesus, eu terei falhado no meu serviço. Eu tenho plena convicção do que eu estou falando. Eu quero, meu irmão, que você que me ouça aí encontre Jesus. E por isso eu sei, sabe, como eu trato cada pessoa. Porque eu busco pelo poder do Espírito Santo, que me dá a capacidade de pregar. Porque sem o Espírito Santo não tem pregação. O que tem é uma palestra, às vezes, motivacional. Mas pregação, aquela que toca o coração e muda as pessoas na forma de pensar, jamais. Jamais, sem o Espírito Santo não. É Deus quem convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. E também convence ele das recompensas e das alegrias que há de servir ele. Agora, nesse momento, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo justamente que nós olhamos a declaração e pensamos que aquelas pessoas que estão lá atrás não são importantes. Mas elas são importantes, por quê? Porque os que estão mais na frente, aonde eles vão exercitar a bondade e a paciência? Não é verdade? Então, é por meio, sabe, dos nossos relacionamentos que exercitamos tudo o que precisamos exercitar. Sabe, o olho não pode dizer à boca que não precisa dela. Nós precisamos, meu irmão, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de todos vocês. Todo o tratamento dado, respostas dadas aos comentários que eu dou baseado justamente naquilo que eu ouço do Espírito Santo, com referência a cada pessoa que eu oro. Eu não conheço vocês, mas eu sei que Deus conhece. E sei que Ele dá o tratamento para cada um à medida daquilo que precisa. Mas eu jamais vou dizer que eu não preciso de vocês. Preciso. Eu estou sendo aperfeiçoado. E eu não estou dizendo porque eu preciso vocês ouvirem a minha pregação. É porque eu preciso ser aperfeiçoado para me parecer com Jesus. Exercendo amabilidade, amor, bondade, todos os frutos do Espírito em Gálatas 22. Compreendem essa situação? Sabe qual é o resultado? E eu quero terminar aqui. O resultado da divisão é quando nós preferimos, sabe, uns em detrimento dos outros. Quando eu prefiro um, ou então eu excluo um irmãozinho porque talvez ele não pareça que tem alguma coisa para mim. É a ação por interesse. A presença dos mais fracos entre nós obriga-nos, sabe, a valorizar não apenas alguns, mas a valorizar apenas todos. É por isso que Paulo fala justamente para honrar. Ele fala no versículo 24, deixa eu ler para vocês aqui, ele fala assim, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não tenha divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidados uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Irmãos, o que Paulo está falando é que nós fomos ligados pela videira. Se alguém pisar no meu pé, mesmo que eu não veja, eu vou sentir dor aqui na alma, aqui no coração. Quando vocês são atacados aí, vocês podem ter certeza que a retaliação chega aqui, porque a pregação talvez não atingiu aquilo que precisasse. Estamos todos unidos em um vínculo de amor, um vínculo de paz por meio do Espírito Santo. Então que nós possamos ter esse cuidado para que a divisa não chegue, para que nós possamos formar um pensamento, e o pensamento vem do cabeça, vem da palavra, vem da verdade, da justiça. Quanto justiça e paz se encontram, nasce a alegria. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Não puderam o prendê-lo, nem você. Seu pensamento é livre. Deus abençoe. Tchau, tchau.